A rádio também era muito forte. Era tão forte, ou mais do que os jornais, né? A Rádio Farroupilha era um monumento de rádio, com estúdios, com... Jornalismo não. O jornalismo sempre foi relativamente fraco em rádio. O que tinha era o programa de auditório, era novelas, as radionovelas eram extraordinariamente... Bom, era o que hoje é uma telenovela, né? Então o rádio era um pouco jornalístico através das resenhas. Correspondente Esso, por exemplo, né? O repórter Esso. É mais ou menos do período em que começou a se fazer essas sínteses noticiosas que entravam em certos horários. Mas no restante eram programas de entretenimento, de variedade, de música, muito descomprometidos. Não havia uma cobertura de rua. Eu me lembro que na década de 60, quando a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba começou, e que foi uma grande renovação no rádio, porque até então nós tínhamos os programas de auditório, isso e aquilo, e os jingles. Muito jingle. Então as rádios eram ruidosas, né? Muito ruidosas. O Dr. Breno Caldas, quando inventou a Rádio Guaíba e abriu esse campo, ele chamou ao Melete, chamou ao Mendes Ribeiro e juntou o Flávio Alcaraz Gomes, que era da família Alcaraz, para que eles gerenciassem aquele início. E pediu ao capitão, que era o major, que era o Arlindo Pasqualini, que ficasse como diretor da rádio. Uma coisa assim, um correspondente a ele dentro da rádio. O major nunca chegou a entender muito de rádio, mas não precisava. Ele precisava era entender de pessoas. Isso ele era bastante bom. Bom, então, naquele tempo eu me lembro que as entrevistas que começaram a ser feitas, o pessoal tinha que ir no estúdio. Não havia entrevista na rua do repórter. Não havia aquelas geloso, que eram desse tamanho. Não sei se vocês têm aqui vocês deveriam ter um museuzinho aí. Não, mas eram desse tamanho, pesadíssimas, pesadonas, e que era a salvação da lavoura. Então, para você fazer uma externa, digamos, em rádio, fazer uma transmissão simplesmente fora do estúdio, era uma parafernália. Era muito complicado. E a qualidade de som nem sempre era muito boa. Porque as condições de microfone, tudo isso vai se desenvolver, essas tecnologias, mais adiante, de maneira extraordinária. Hoje nós temos condições de ter sons locais em lugares impróprios até, né? Isso tudo é possível. E as mesas hoje cuidam muito do som, e naquela época as mesas eram bem mais rudimentares também, né? Mas o jornalismo que se fazia era assim, para você ter uma ideia de como ele era pouco desenvolvido, né? As pessoas davam entrevistas se fossem até a sede da rádio, e lá então se dispusessem a falar. Então eram entrevistas formais, feitas dentro de uma certa ordem, né? Não tinha surpresas, não tinha flagrante, não tinha nada disso, né?